Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quinta-feira de apreensões, aqui com falta de chuvas em boa parte do sul do país, causando prejuízo às lavouras. Nos nossos vizinhos aqui, Argentina, Paraguai também, a situação não é diferente. Falta de chuvas em toda a região do Cone Sul da América do Sul, com prejuízos já bastante elevados, tanto na produção de soja quanto de milho. Nós começamos o programa desta quinta-feira conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Dólar fechou o dia com leve queda de 0,1%, hoje R$ 5,53 a cotação da moeda americana. Mercado de ações na Bovespa oscilou bastante hoje, acabou fechando com leve queda, estava subindo um pouco até quase perto do fechamento, agora fechou em queda de 0,2% a 105.529 pontos. Lá fora, índice Dow Jones na Bolsa de Nova York fechou em queda, 0,1%. Petróleo em queda também, deu uma recuada hoje, 1,3% em Nova York, 0,9% em Londres. Londres, o tipo Brent, que é a referência para o nosso aqui, fechou 83,90, 83 dólares e 90 centavos o barril. Mercado de commodities agrícolas, predominância de quedas hoje nas bolsas internacionais. Soja em Chicago caiu hoje 1,6%, milho também 1,8%. Boa parte aqui previsão de chuvas na Argentina, um dos fatores que determinaram esse comportamento. Essa chuva precisava vir para cá também. Mas, por enquanto, a previsão é para a Argentina. Normalmente, quando isso acontece por lá, essa chuva também acaba subindo aqui para o resto do sul do Brasil. Essa previsão acabou derrubando os preços da soja em Chicago, 1,6%, apesar de notícias de mais perdas na safra, inclusive da própria Argentina. A Bolsa de Rosário divulgou hoje uma nova estimativa, reduzindo de 45 para 40 milhões de toneladas a expectativa da safra argentina. Isso que inicialmente a previsão era de 48, 50 milhões de toneladas. Então as perdas já são bem acentuadas por lá, segundo a Bolsa de Rosário, que tem bastante credibilidade em termos de estimativas desse tipo, está dentro da região produtora, lá na cidade de Rosário, é o coração, o pulmão da produção de grãos na Argentina. Para o milho, fracas vendas semanais de milho americano foi um dos fatores que determinaram esse comportamento aí negativo, uma queda no milho Chicago de 1,8%. O trigo, ainda refletindo a estimativa do USDA ontem, que elevou as tendências de produção e de estoques globais, foi um dos fatores que determinaram esse comportamento repetitivo aqui do trigo também nesta quinta-feira, com uma nova queda, 1,5% em Chicago. O arroz foi exceção em Chicago, acabou subindo um pouquinho, 0,4%. Bolsa de Nova York, predominância de quedas, algodão caiu, aliás, oscilou positivamente no início dos negócios do dia, depois passou por um período de revisão de lucros, acabou cedendo no final, com queda de 0,7%. Café arábica também caiu, também com dia de realização de lucros, muita volatilidade também no café, começou o dia com alta, depois acabou recuando. E ontem teve uma alta bastante expressiva, hoje acabou recuando também com realização de lucros. E alguns ajustes técnicos também pelos investidores. Café robusta acompanhou em Londres, caiu mais até 2 pontos percentuais. Açúcar, queda forte de 1,4%. E para finalizar aqui, temos ainda na Bolsa de Nova York o suco de laranja, que deu um salto hoje. Não deu tempo para ver o que determinou esse comportamento. A ampla recuperação dos preços do suco de laranja na Bolsa de Nova York, 5,1%. Cacau subiu também, 2 pontos percentuais. Boi gordo na B3, ficou quase no 0 a 0. Alguns contratos, como esse aí que a gente adota como referência, que é o contrato de fevereiro no mercado futuro, 337,20, alta de 0,1%. E o dólar, como a gente viu no início, uma queda de 0,1% no encerramento dos negócios do dia. Dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo. Hoje, o nosso assunto, infelizmente, continua sendo a preocupação com a falta de chuvas, com as altíssimas temperaturas, prejudicando a safra de grãos no sul do Brasil. E eu vou lá para Cascavel, no Paraná, agora, conversar com Dilvo Grolli. Dilvo Grolli, que é presidente da Copavel, uma das maiores cooperativas do Paraná, que vai nos contar como é que está a situação por lá, que parece, infelizmente, parece que não está muito boa. É isso mesmo, presidente. Muito boa noite. Conte para a gente. Boa noite. Realmente a situação aqui no oeste do Paraná, no sudoeste do Paraná e no estado do Paraná é uma situação crítica. Nós temos hoje confirmado, já está acontecendo as primeiras colheitas de soja e a quebra é acima de 50%. Para ter uma ideia, as primeiras lavouras colhidas, que é em torno de 2 ou 3%, mas já é uma amostra
da realidade, não é mais nenhuma previsão. As lavouras que nós tínhamos no estimativa inicial de colher 65 sacos por hectare, hoje está dando de 20 a 30 sacos por hectare. E cada dia mais que essa seca continua, o sol muito forte, 34, 36 graus, as quebras ficarão mais acentuadas. Nas primeiras colheitas de milho também não é diferente. Nós esperávamos uma colheita de 180, 185 sacas por hectare, hoje está dando 80, 90 sacas. E muitas lavouras foram transformadas, que era para milho comercial, para colheita de milho, foram transformadas para silagem, para pecuária, porque muito poucos grãos. Então a situação é muito difícil no estado do Paraná. Também essa seca abrange parte do Mato Grosso do Sul, também parte aqui do Paraguai. Em resumo, nós nunca tivemos, nos anos 2000, uma seca tão devastadora. Hoje as colheitas estão sinalizando quebras acima de 50%. Tivemos hoje a ministra Tereza Cristina Noeste. Ela fez uma avaliação, ela confirmou pessoalmente esses números de quebra de safra. No Oeste, nós tínhamos a esperança de colher mais de 5,6 milhões de toneladas de grãos de soja, somando o Oeste e o Sudoeste do Paraná. Hoje não passa de 2,8 milhões de toneladas de grãos. O milho, que no Oeste nós tínhamos esperança de colher 1,4 milhões de toneladas, hoje não passa aí mais de 600 mil toneladas. Situação crítica, né, presidente? E isso requer, claro, alguma ação de apoio aqui do Poder Público. Eu já ia lhe perguntar justamente por essa visita da ministra Tereza Cristina, quais são as ramificações que os produtores do Paraná, e particularmente a sua cooperativa, está endereçando ao governo federal no sentido de amenizar esses prejuízos, que não é nada fácil, não é, presidente? Bom, a Alcepar, que é a nossa organização das cooperativas do Estado do Paraná, juntamente com todas as cooperativas do Estado, encaminhou documento à ministra pedindo, primeiro, prorrogação dos pagamentos de investimento dos produtores rurais, das cooperativas e também viabilizar quanto antes o financiamento da safrinha de milho, safra de trigo, para fazer com que comece a circular dinheiro novo na região. Então, agilização também do seguro rural ou das seguradoras privadas, que hoje nós estamos aguardando, muitas lavouras, centenas de lavouras estão aguardando o perito da seguradora para ele dar o veredito se gradeia essa soja ou não. Afinal, você tem que dar uma resposta para o produtor que tem seguro, porque ele precisa dar continuidade à sua vida, ou colhe ou não colhe, ou começa a plantar a safrinha, afinal. Então, agilidade no seguro, quem tem seguro, agilidade também na questão dos custeios da próxima safra, safra de milho, safra de trigo, prorrogação dos financiamentos de investimento das cooperativas e também dos produtores rurais, e depois da colheita vamos fazer uma outra análise. A ministra, muito sensível, muito técnica, excelente pessoa, ela ouviu tudo, estava com os técnicos, inclusive técnicos da Secretaria da Agricultura, técnicos do Banco Central e técnicos também do Ministério da Economia. Foi umas reuniões de alto nível, onde todos estenderam a mão, todos deram a contribuição com a situação e vamos resolver a situação em conjunto. A ministra é muito sensível, ouviu com muito carinho e nós estamos unidos aí para encontrar a saída nesse momento. As perdas são de bilhões. O Paraná vai contabilizar, assim, 15, 20 bilhões de perdas nas lavouras desse ano. O oeste do Paraná vai perder em torno de 5 a 6 bilhões de prejuízo. Isso não afeta somente os produtores, afeta a economia toda. Enfrenta também dificuldade para o comércio, futuro, para a indústria, para a prestação de serviço, porque a agricultura é a base da economia do Paraná e do oeste do Paraná. Então, esses prejuízos afetarão toda a economia. Estava presente também o vice-governador do Estado, o secretário da Agricultura do Estado. Então, foi uma reunião, como já falei, de alto nível para encontrar uma solução, já que a coisa é tão grave na agricultura e na pecuária, que já atinge toda a economia do Estado do Paraná e, em particular, o oeste do Paraná. Quebra de 50%, 60% não é comum e é muito significativa para todos os setores da economia.
E pior é que a gente se soma ainda depois de uma quebra da safra de milho do ano passado, ou seja, é um acúmulo de problemas, né, causados pelo clima. Agora, presidente, alguma previsão de chuva, pelo menos, para dar uma amenizada daqui para frente, não? Nós tivemos algumas chuvas, mas essas chuvas são todas isoladas. Dá 15 milímetros numa rua, na outra rua já baixa para 3, daí na outra fica com 0. Então, as chuvas são isoladas, não são chuvas gerais, a quantidade é insuficiente. Só para ter uma ideia, no mês de dezembro, que normalmente chovia 130 a 150 milímetros no município de Cascavel, no mês de dezembro as chuvas foram de 2 a 3 milímetros somente, então 0 de chuva em algumas regiões do município de Cascavel. E não é diferente nos outros municípios. E agora, então, só para ter uma ideia, essa seca continua. E as previsões são que nós teremos um janeiro também com pouca chuva e o fenômeno Laninha não vai ceder em janeiro, provavelmente será no fim de fevereiro, e aí nós caímos novamente, você frisou muito bem, nós tivemos quebra violenta, 50%, 60% na safra, segunda safra de milho de 21, tivemos pequenas quebras na safra de soja de 21, então uns 10%, e agora uma quebra de 50%, 60% na primeira safra de 2022 da soja e do milho também. Então, o fenômeno Laninha está trazendo grandes prejuízos e não vai ceder provavelmente até o final do mês de janeiro e talvez vai avançar esse fenômeno com pouca chuva no mês de fevereiro. E aí a segunda, terceira, quarta preocupação é o plantio da safra, a segunda safra de milho, que terá que acontecer até 28 de fevereiro. E aí os produtores querem uma providência das seguradoras para ele já tomar o início dos trabalhos do plantio do milho, mas também tem que aguardar. Então, nesse momento de dificuldade, a gente tem que ter serenidade e ver que a razão acima de tudo. Não se pode pedir para o produtor ou o produtor isoladamente querer correr mais risco, já que nós temos 1, 2, 3 safras com pequenas frustrações e 2 safras com produções com frustrações bem altas. Então agora nós temos que ter a paciência, temos que ter o discernimento. Primeiro, custa barato ou caro o seguro da safra? Tem que ser feito. O melhor remédio para os problemas climáticos é seguro. Custa 12%, 14%, é caro quando você não usa e é baratíssimo quando você tem uma quebra de 40%, 50%, até 60%. Então agora é serenidade, cautela, vamos plantar a segunda safra de milho? Vamos, mas vamos colocar todo no seguro para não comprometer o nosso patrimônio. E que essa crise vai passar. Não tenha dúvida que vai passar. Não é a primeira e não será a última. Só que nós temos que trabalhar com a razão e com a visão estratégica de não prejudicar o patrimônio ou os parceiros, quer seja banco, quer seja as cooperativas ou qualquer outra empresa parceira. Perfeito, nota. Excelente análise, presidente. Presidente, para finalizar, e o show rural Copavel sai esse ano ou depois de tudo isso, mais a Covid, vai ser suspenso? O show rural está sendo montado em ritmo acelerado, será de 7 a 11 de fevereiro, será um evento menor do que os anos anteriores, porque nós temos uma responsabilidade, que é esse momento da pandemia. Então, nós tínhamos sempre 600 a 650 empresas, hoje nós limitamos o número de 400 empresas, teremos um público menor, teremos espaço maior lá dentro, não é ambiente fechado, é uma fazenda, ambiente aberto, teremos menos pessoas, mais espaço para as empresas, para as pessoas, e é o maior evento em termos de tecnologias, não tenho dúvida, porque como o último evento foi 2020, as empresas de insumos, as empresas de pesquisa, as próprias faculdades e universidades têm represado 2 anos de pesquisa que precisam ser transferidos para os produtores rurais e para as propriedades. Por sua vez, os produtores rurais e as propriedades não podem ficar sem inovações. Então, é o momento mais esperado, é o grande momento para que nós possamos continuar transferindo tecnologia para as propriedades rurais e tudo isso nos dá um ganho de 3%, 4%, em média 3% por ano em produtividade. O Paraná e os estados do Sul não têm mais novas fronteiras, será via produtividade, com inclusão de novas tecnologias. E o produtor rural não é mais um plantador de soja, um plantador de milho, é um gestor de tecnologia e um grande gestor também da sua propriedade.
Perfeito. Presidente, só rememorando aqui, então as datas são 7 a 11 de fevereiro de 2022, aqui em Cascavel, a 34ª edição do Chum Rural Copavel. Perfeito. Bem lembrado, o produtor está ansiado para se reencontrar com seus pares, esse é um bom momento para isso e, sobretudo, aqui buscar tecnologia para aumentar a sua produtividade, que é o que a gente precisa. Presidente, muitíssimo obrigado por mais uma participação aqui no nosso programa. A gente torce para que as chuvas voltem, estanque esses prejuízos quanto antes. Qualquer hora dessa a gente volta a botar a conversa em dia aqui no nosso programa. Muito obrigado, presidente. Até a próxima. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço. Obrigado. Muito bem, vamos em frente aqui com o nosso consultor AgroMais desta quinta-feira. Uma conferida rápida aqui, já recebi aqui os preços do mercado interno de soja nesta quinta-feira, preço em queda. Chicago recuou hoje, o câmbio também não ajudou muito. Eu estou vendo aqui Passo Fundo hoje fechando a R$ 182, em média aqui, é a queda de R$1 em relação a ontem. Cascavel fechou estável, em torno de R$ 172,50. Lembrando que isso é o mercado de lotes, mercado disponível. Rondonópolis, 170, aqui com a queda de R$ 4,00 em relação a ontem. Rio Verde e Goiás perdeu R$ 2,00 para 1,61. Dourados, Mato Grosso do Sul, queda de R$1 para 166, 166. Vamos em frente com as nossas notícias de hoje. A gente falou aqui sobre essa questão do Paraná e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve hoje no Paraná, onde pôde visitar propriedades atingidas pela forte estiagem. E Shirley Benetti nos traz os detalhes da visita da ministra. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, desembarcou no aeroporto de Cascavel por volta das 8h30 da manhã e de lá seguiu até o município vizinho, cerca de 40 quilômetros, de Lindoeste. Ela visitou uma propriedade onde tem soja e milho e pôde verificar de perto os prejuízos que estão sendo causados pela estiagem. Ela estava também com uma comitiva de políticos, prefeitos, vice-governador e também muitas autoridades ligadas ao Ministério da Agricultura e também à Secretaria Estadual de Agricultura do Paraná. A ministra ficou bastante impressionada com o que viu e trouxe alguns apontamentos importantes para o agronegócio do Paraná. Então nós viemos fazer o quê? Conversar com os estados, né, com os produtores rurais, para a gente ter essa avaliação mais precisa, para receber um documento aqui dos estados. Nós já recebemos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também vai nos passar, para a gente saber as ações que nós podemos fazer no governo federal para ajudar os estados e municípios. Está aqui comigo não só o time do Ministério da Agricultura, como a Conab, que é nossa, como a Embrapa, e também nós estamos com o Banco Central e Banco do Brasil, está aqui também com a gente, Banco Central e Economia, né? Nós temos técnicos para fazer essa avaliação, chegar em Brasília e encaminhar. Não é uma decisão ou uma ação, são várias ações que podem ser tomadas e vamos discutir se a gente pode pensar em algo maior. Então, essa é a finalidade da visita. Nós não viemos aqui para dizer, tem um modelo pronto do que o governo federal vai fazer. Não existe esse modelo. Tem aí várias coisas que já existem, manual de crédito rural, prorrogar as parcelas, já tem uma série de coisas, o seguro, o Proagro para o pequeno produtor, que ele é obrigado, inclusive, a tomar. Enfim, então a gente veio aqui ouvir e rapidamente agir. Em vez de esperar ter as perdas e finalizar, não, nós viemos aqui enquanto está ocorrendo essa situação. Os produtores rurais do oeste do Paraná pediram para a ministra para que seja dado mais celeridade nas vistorias por parte das seguradoras. Isso pode fazer com que os proprietários dessas áreas já deem a destinação que pode ser feita nestas lavouras de soja ou de milho e já comecem a efetuar o plantio da próxima safra, a safra de milho, no caso de inverno. A ministra garantiu que peritos de todo o Brasil estão sendo deslocados em caráter de emergência para vir para a região sul do Brasil para ajudar, dar mais celeridade para essas vistorias. Fundamental encurtar os prazos. Tem um quadro de perda, libera a área, né? Faz a vistoria. O produtor não pode agir rompante. Ele tem que ter, para poder fazer jus ao que ele pagou, ele tem que ter o atesto de alguém expert nisso. Então esse deslocamento nessa área de concentração, parte do Mato Grosso do Sul, Paraná, especialmente
principalmente oeste, sudoeste, acelerar o processo tanto do Proagro quanto do seguro para que o nosso agricultor... Então é fundamental que tenha mais gente qualificada, que os prazos se encurtem e aí o agricultor tem mais, digamos assim, mais tranquilidade de decidir. De Cascavel, Cirlei Benetti. Fundamental essa agilidade aqui para trazer tranquilidade para o produtor, para ele poder continuar a retomar as suas atividades, poder plantar a segunda safra de milho, que está em cima já no seu calendário. Portanto, tudo requer agilidade. Bom, a ministra Tereza Cristina visitará ainda a região de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e na semana que vem ela afirmou que vai também a Minas Gerais, outro estado afetado, nesse caso, por excesso de chuvas, não pela seca, como é o caso do sul do país. Excesso de chuvas, onde muitos pequenos produtores também foram bastante prejudicados na sua atividade agrícola. Olha, o valor bruto da produção agropecuária brasileira em 2021 ficou 10% acima do alcançado no ano anterior. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura, que também avançou algumas previsões para o VBP deste ano de 2022. Mesmo diante das adversidades climáticas, como falta de chuvas, seca e até geadas em regiões produtoras, o VBP do agro avançou e atingiu 1,12 trilhão de reais em 2021. As lavouras responderam por 68% do valor, somando 768,4 bilhões de reais. 12,7% a mais que em 2020. E a pecuária, que respondeu por 32% do VBP, subiu quase 5% e atingiu 360,8 bilhões. De acordo com o levantamento, os produtos com melhores resultados no ano foram a soja, o milho, o algodão e o arroz. Na pecuária, destaque para a carne bovina, a de frango e o leite. Ainda segundo a nota do mapa, o mercado internacional, a quantidade produzida e os preços foram os principais responsáveis pelo crescimento. Para 2022, as perspectivas de produção do agro permanecem positivas, com valor estimado de 1,16 trilhão, quase 3% acima do obtido em 2021. Enquanto existem perdas na safra de grãos, o plantio de algodão dessa safra nova 2021-2022 já cresce e atingiu já 35% da área prevista até essa última quinta-feira. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, apesar do excesso de chuvas nas regiões produtoras, a semeadura está andando bem e já ultrapassou mais de 1/3 da área projetada. O plantio das lavouras da fibra está ocorrendo em 8 estados: Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí e São Paulo. No Paraná, a semeadura foi concluída. A Abrapa manteve sua previsão de cultivo de 1.547.000 hectares com algodão na safra 2021-2022, alta de 13,5% em relação à temporada anterior. Apesar da recuperação, a área deverá ser inferior à semeada na temporada 2019-2020, pré-pandemia. Já a estimativa para a produção nacional permaneceu em 2.710.000 toneladas, volume 16,5% superior ao colhido na temporada 2020-2021. A associação também informou que 61% da safra já foram comercializados. De agosto a dezembro do ano passado, foram exportadas mais de 831.000 toneladas de algodão. O volume é 31,4% menor que o registrado em igual período de 2020. A retração deve-se à menor produção e ao atraso na colheita da safra 2020-2021. A China foi o principal destino das vendas externas da pluma, respondendo por 36% dos embarques brasileiros no período, ou 300.000 toneladas. E com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso consultório AgroMais dessa quinta-feira. Uma boa noite e até amanhã.